Olá, eu sou a Lurdinha, coordenadora pedagógica do CESEP. Estou acompanhando o curso Ética na Política, juntamente com o Cremildo, que é coordenador do curso. E nessa etapa do curso, onde nós trataremos sobre a participação da mulher na política, com um texto valioso da deputada Luísa Erundina, que foi a primeira mulher prefeita da cidade de São Paulo, de 89 a 92. E foi nesse período que eu entrei para a rede municipal de ensino de São Paulo, né? Onde eu fiz carreira, passando pelos cargos de professora, coordenadora, diretora e me aposentei como supervisora escolar. Mas além do trabalho como funcionária pública concursada, eu tive a grata satisfação, a experiência de trabalhar na gestão de políticas públicas na área educacional. Eu trabalhei, então, como cargo de confiança na gestão do PT de 2001 a 2004, na área de formação, na reorientação curricular da educação de jovens e adultos, e retornei de 2013 a 2016. Desta vez eu retornei como diretora regional lá da região de São Mateus, onde eu fiquei 2 anos, e 2 anos na SME, trabalhando na COGED, que é o órgão de organização e gestão educacional. Como o tema do curso é Ética na Política, eu vou falar sobre a minha experiência como gestora pública e os desafios em relação a esse tema. Lembrando que a ética, pelo menos no meu entendimento, ela não se aprende na faculdade, que nos torna profissionais da educação. Quando nós chegamos para a educação, já trazemos, somos guiados por uma ética na qual fomos formados durante toda a nossa vida, seja na família, na igreja, nas lutas sociais, das quais participamos, lutas políticas, sindicais. É claro que nós podemos passar por mudança nesse tempo, mas o essencial já está em nós quando a gente chega para esse trabalho. Então, os desafios que eu considero assim, para quem assume de alguma forma algum poder, e esse poder quase sempre ele é um poder pequeno, embora as pessoas achem que são muito grandes, mas são pequenos poderes com cargos públicos, então os desafios são muito grandes. Eu cito alguns deles em forma de questionamento. E lógico que se tivesse mais tempo passaríamos muito mais, mas eu vou destacar um primeiro. De que lado ou do lado de quem estamos ao tomar as nossas decisões enquanto gestores públicos, No caso da educação, eu não tenho dúvida que são todas as crianças, jovens e adultos, e de modo que essas pessoas que fazem parte do nosso trabalho têm os seus direitos garantidos. No caso da educação, que tenha direito a uma educação de qualidade. E pensar também que a escola não pode se fechar só no âmbito escolar. Ela tem que ter uma relação com a comunidade, com as pessoas que fazem parte dessa escola. A escola não se fecha em si mesma, nos seus muros. Um outro desafio é que, ao ocupar um cargo público, estamos a serviço do público que precisa do Estado. Então a gente tem que lembrar que, ter consciência que o que a gente faz com eles e por eles não é caridade. É a nossa luta pela garantia dos seus direitos. Então esse não é um desafio tão fácil a ser vencido, das pessoas todas que trabalham no serviço público, considerar que está a serviço das pessoas. Lembrando principalmente que a escola, no caso da educação, é o braço do Estado que chega em todos os lugares da cidade. Pode até não ter um posto de saúde, mas tem uma escola. Então, como é que um funcionário público que está empoderado nesse cargo, seja ele qual for, vai desconsiderar essa população que está no entorno da escola, que está dentro da escola? Depois, um outro desafio assim que eu acho mais difícil e que tem a ver muito com a ética é o que fazer quando as pessoas nos pedem favores, E é muito difícil ver pessoas que nós gostamos muito, que conhecemos, que queremos bem, pedirem para passar na frente, quando há regras para todos seguirem. Principalmente se essas regras forem feitas para garantia de direito de todos e todas. Então esse é um desafio grande, um exercício muito difícil de ser assumido coletivamente. Agora, além desses desafios, há um outro ponto importante que merece a nossa reflexão,
principalmente para quem trabalha na formulação de políticas públicas, no caso aqui educacionais, é a questão do tempo. São tempos diferentes, né, que permeiam a nossa trajetória ao mesmo tempo. Então, há um tempo político, né? Há um tempo de governo, há um tempo da educação e há um tempo pedagógico. O tempo de governo ele é passageiro, ele é temporal. Varia muito de acordo com cada local, né? Aqui no Brasil, o governo municipal dura 4 anos, né? E um dos principais desafios nesse tempo de governo é ter a capacidade de conciliar a governabilidade, né, com os diferentes grupos e pessoas com quem nós trabalhamos, mas com a fidelidade aos princípios e programas que nos elegeram naquele governo. Então esse é um desafio grande para a gente. Depois tem o tempo político. Tempo político também é passageiro, mas ele é mais amplo do que simplesmente o tempo de governo, né? O tempo político envolve o tempo que pressupõe articular sonhos e utopias. Que tipo de sociedade nós queremos? Então, ao fazer a formação das crianças, jovens e adultos, temos que ter clareza de que ser humano é esse que nós estamos formando e qual a sua relação com as outras pessoas, com os diferentes e com a natureza. Temos o tempo da educação também, que é um tempo mais estático do que os demais. Ele tem a sua base nessa permanência, na continuidade e o conflito com as mudanças que se quer fazer, né? As mudanças curriculares. Então esse é um desafio grande, é uma briga muito boa que se dá, que a gente trava ao formular políticas públicas, né? E pensar que esse tempo da educação é um tempo de fazer na ação concreta as mudanças que a gente pensa, né, ser possíveis de se realizar numa sociedade. E tem o tempo pedagógico. O tempo pedagógico é o mais complicado, porque a gente tem muitos sonhos e em 4 anos não é possível fazer tudo que se imagina, especialmente quando se dá dentro de processos democráticos, né, que exige a escuta, o debate coletivo, a tomada de decisões, depois o encaminhamento e a avaliação. Então, essa é uma briga muito boa, que acontece dentro, né, de quem está no governo, de questão do tempo pedagógico para realizar as ações que a gente considera necessárias e importantes. E assim, falando brevemente desses desafios, né, e pelos quais eu passei, muita gente passou comigo, eu avalio a minha experiência na gestão pública como positiva, por imprimir uma marca ética baseada em princípios democráticos, com qualidade técnica, que sempre eu fui em busca, né, de me aperfeiçoar, e uma ética capaz de fazer a diferença nas ações, desde as mais simples até as mais complexas e de maior visibilidade. Aí considero que um bom critério para avaliar se a nossa atuação foi ética, é se essa ética chegou aos funcionários da limpeza, da cozinha, do transporte, se chegou aos pais e mães e representantes da comunidade que nos procuraram, especialmente aqueles que são a razão do nosso trabalho numa rede municipal de educação, que são as crianças, adolescentes, jovens e adultos com os quais nós trabalhamos. Se não chegou neles, não existiu, o nosso trabalho não foi realizado, né? Então, em cada decisão importante a ser tomada, na minha experiência como gestora pública, eu sempre trazia comigo a ética aprendida, né? Não só na família, como nas pastorais, como nos movimentos sociais, sindicais, nas quais eu estive envolvida antes e durante a minha trajetória profissional na rede municipal de educação. Claro que eu também trabalhei em outras redes, trabalhei na rede do Estado, trabalhei no ensino superior, mas como gestora pública, a minha experiência foi na educação básica, né? Então, uma outra questão assim que é importante, nunca deixei de falar da utopia, do sonho, de fazer diferente, né? Acreditando sempre que mudar é possível. Agora, as mudanças não vão acontecer sem a nossa participação, especialmente se essa mudança for em favor dos mais pobres, dos desfavorecidos.
Nenhuma mudança boa em favor dos pobres cai do céu. Toda ela é baseada em luta, inclusive a luta pelos direitos dos profissionais da educação. Eu não conheço nada que tenha vindo de graça, caído do céu. Todas nós fomos à luta. Todas elas exigiu que um coletivo pensasse, que um coletivo fizesse alguma coisa. E aí também a nossa ética, ela vai se manifestar, né? De que lado nós estamos, que luta nós queremos e que mundo nós buscamos construir. Então, eu espero que a minha experiência faça vocês a pensar também como é a de vocês, né? Em cada trabalho que vocês realizam. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar aqui e a gente se vê nessa etapa ainda, nas discussões acerca deste fórum e do seguinte, e depois na avaliação.